Olá pessoal, sou Arthur da Costa, hoje são 14 de outubro de 2016, trago para vocês as notícias mais importantes do dia. Iniciar com uma triste notícia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela terceira vez, vira réu por corrupção. Pela terceira vez, e também falando sobre política, e políticos, melhor dizendo, nem política, sobre políticos, o juiz Sérgio Moro abriu um processo penal contra o ex-deputado Eduardo Cunha. É isso aí. E pegando o gancho, só notícia boa, hein? O ex-senador Jim Argelo pegou 19 anos de condenação. Que coisa, hein? Os nossos representantes estão cada vez... Olha, vou te falar uma coisa. E tem mais por aí. Vamos lá. Uma outra notícia triste por uma má administração pública. Hoje, por causa da nossa crise, a crise do país, infelizmente, 22,7 milhões de brasileiros estão desempregados. É uma notícia meio que complicada, hein? Os nossos representantes deveriam se atentar a esse número, porque eu não vejo luz no fim do túnel. E falando disso aí, Michel Temer, nosso presidente da República, ontem disse que a questão do teto de gastos públicos e tal, talvez termine antes do prazo que ele calculou que terminasse. Ou seja, economiza, na época da eleição gasta-se. Vamos ver. Uma outra coisa, o nosso secretário daqui do Estado do Rio de Janeiro, secretário de Segurança Pública, ainda é secretário, disse que era uma voz que clamava ao deserto. Como que ele é uma voz que clamava ao deserto se durante esses 8 anos de Sérgio Cabral, mais esses quase 3 anos de Pezão, ou seja, somando-se quase aí 12, indo para 12 anos já de governo, será que ele nunca pediu para que o social fosse caminhar junto com as UPPs? Cadê a iniciativa privada? Eu acho que houve algum erro, mas quem sou eu para dizer, né? Se eu falar, vira uma polêmica, acabam brigando e tal, mas eu acredito que houve um erro de administração por parte da Secretaria de Segurança Pública. Porque se jogam os policiais lá e não colocam o social, é óbvio que de uma hora para outra as coisas vão começar a mudar. E há de se ver esses confrontos ridículos que a gente vive dentro da cidade do Rio de Janeiro. Flamengo ganhou do Fluminense e agora está chegando lado a lado ao Palmeiras. Olha, o Palmeiras que se cuide, o Flamengo parece que vai mudar o quadro. Sabemos aí que o Eduardo Cunha entrou num novo processo penal, foi aberto pelo juiz Sérgio Moro. E mais uma notícia. Em Tocantins fica aqui no Brasil, pessoal. Em Tocantins, você não sabe da maior, ex-governador é preso. E o outro foi levado para depor, como se isso daí fosse novidade. Governador, né? Será que no Rio vai chegar alguma coisa parecida? Precisando. Mas vamos lá, a vida que segue. Você sabia que se você for ler para uma criança, isso estimula o desenvolvimento da criança? Foi uma pesquisa feita e comprovada. Se você for ler para uma criança, isso vai estimular o desenvolvimento dela. Comece a ler para o seu filho, para o seu neto, para aquela criança que você convive. Comece a ler para estimular o desenvolvimento dessa criança. Ela precisa. O Crivella, mais uma vez, dizendo, né, que não vai aos debates, mas a cada dia está crescendo nas pesquisas. Houve uma triste, uma catástrofe ambiental. Ontem, na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma espuma branca começou a surgir e parece que uma mancha avermelhada na praia de Copacabana, na direção ali da saída da Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso daí é que temos que nos atentar. Inúmeras espécies de animais morrerão por causa dessa poluição descontrolada. A SEDAI deveria se atentar a isso. Ao invés de ficar, vamos colocar no leilão para poder privatizar e tal, comece a olhar o que tem que ser visto. O esgoto a gente paga a água que consumimos, o esgoto que a gente joga fora. E não tem um retorno. Você não vê nada se tratando quando se fala de esgoto. Não tem. Deveríamos se atentar a isso.